Olá, oitavo ano. Estamos aqui iniciando a nossa aula 4 da semana 4, mais uma semana de ensino remoto, né? Preciso, então, a gente se organizar bem, manter essa organização, disciplina, para que vocês possam fazer bem as atividades que estão sendo propostas aí pelo PET que vocês estão seguindo, tá? A proposta dessa semana é a gente falar um pouquinho sobre o texto dramático, então vou pedir aí para vocês, já que abram a sua apostila na página 12, isso, vamos abrir a apostila na página 12, para a gente ver um pouquinho no tema da aula de hoje. Como nós estamos falando sobre os gêneros textuais, o objetivo da aula de hoje vai ser falar um pouco sobre o gênero dramático. Tá? E quando a gente fala em drama, a gente está fazendo referência à representação. É o que a gente vê no teatro, nos filmes, no cinema, nas novelas, né? Isso é o gênero dramático. Tá? O texto teatral, como está dizendo em recapitulando, ele se assemelha com os textos narrativos porque também conta uma história, como nós vimos aí nos textos anteriores. No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. Então, vocês vão ver aí que do lado esquerdo aparecem os nomes dos personagens, às vezes entre parênteses com alguma identificação de como o autor ele gostaria que fosse representado, né? Aparece o nome da personagem, às vezes entre parênteses, se ele está irritado, se está calmo, se está tranquilo, se está pulando, como é que ele está. Então, é a forma como o autor gostaria que fosse representada aquela fala. Ele está irritado, ele vai, o ator vai apresentar aquela fala de maneira irritada, de calma, tranquila, assim como for solicitado ali pelo autor do texto. Tá? No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. No texto teatral, não há um narrador contando história. Por quê? Porque as próprias personagens já contam a história. E elas contam essa história por meio de um discurso direto. O que é o discurso direto? O discurso é a fala, né? E aparece ali o Pedro. Pedro, já ele mesmo tendo a fala dele. Isso é um discurso direto. Tá? Quando acontece um discurso indireto, aí normalmente existe um narrador falando no lugar da personagem. Como ali no texto teatral as próprias personagens já estão ali presentes, aí nós vamos ter o chamado discurso direto, que é a fala da própria personagem dita por ela mesma. Tá? Então, a história acontece naturalmente no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis das personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogo, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e de suas relações de causa e consequência. Tá? Nós vamos ver aí em atividades, no texto, eles não usam black tie, um texto falando, olha lá, é o dia do noivado do Tião, lá fora os convidados chegam, Tião chega da rua feliz e encontra o pai na cozinha lendo o jornal. E aí, o Tião com o pai, o Tião é o filho e o Otávio é o pai. Os dois começam uma conversa, olha lá, vou ler só um trechinho do texto, depois vocês leiam com tranquilidade. Tá? O Tião, que é o filho, falando para o pai. Tem uma nota sobre a greve na primeira página. E o Otávio fala, lógico, na leitura do texto, não precisa ficar lendo o nome dos personagens. Tá? O Otávio diz, se até às 8 da noite não derem o aumento, greve geral na metalúrgica. Ninguém tem peito, pai. Como não tem peito? Está esquecido do ano passado? Eu não estava lá, mas eu estava. E aí continua a história. Tá? Você vai vendo que aí o filho fala, o pai fala, é o diálogo que vai acontecendo aí com os dois no decorrer no decorrer do texto. Né? Aqui, por exemplo, lá no finalzinho do texto, o Tião, irritado, né? ele vai representar, certamente o ator vai representar essa fala aqui já de forma irritada. Na última aqui, ó, Tião, com o gesto de quem afasta os pensamentos. Né? Ele vai fazer
essa representação dessa fala de acordo com o que foi indicado aqui pelo autor do texto. Tá bem? Então, leiam com bastante tranquilidade o texto, tá? Para vocês entenderem bem, para responder as questões. Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Tá? Pela leitura do texto, vocês conseguem identificar as respostas para essa questão de forma bem tranquila. Tá? Segunda questão, no texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida a fala das personagens? Pelo discurso direto ou indireto? Lembra que eu coloquei lá? No texto teatral não existe um narrador, portanto, as personagens usam discurso, isso aí. Só voltar aí o vídeo um pouquinho, vocês relembram dessa questão que eu já falei para vocês, tá? Questão número 3. Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla das personagens. Que ideia que você faz do Tião e do Otávio? De que forma as características de cada personagem nos são reveladas, se não há narrador? Você percebe aí, pelas próprias indicações do autor, ou seja, de quem escreveu o texto, e pelas formas das palavras, como é que eles discutem, como é que eles colocam suas palavras, como é que eles representam. Dá para a gente identificar exatamente quem é um, quem é o outro. A gente faz essa criação na nossa mente, né? Isso é um lado muito positivo da leitura, né, tanto de textos teatrais como de outros tipos de textos, dos romances, dos livros de forma geral, que a gente forma, né? A gente tem essa criatividade, a gente forma na nossa mente, na nossa cabeça, um cenário, como é que são as personagens, quais são as características dela, né? E assim por diante. Tá? Questão número 4. Há no texto teatral alguns trechos em letras de diferentes tipos, ou seja, em itálico, como, por exemplo, olha, o Tião irritado, né? Aqui embaixo, com o gesto que se afasta os pensamentos, né? Qual é a função desses trechos? Lembra que eu comentei agora há pouco com vocês qual é a função desses recursos que o autor coloca aqui para que os atores possam representar de acordo com o que o autor está pedindo. Tá bem? E a questão número 5. Veja bem, se a gente observar lá no texto, falando em linguagem, a gente vai observar o quê? Que no texto teatral, a gente pode ter aí vários tipos de linguagem, como está pedindo a questão aí. Né? O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? É uma linguagem culto, formal, regional, informal ou uma popular? Né? Se o texto teatral é feito para representação, né? Imagina bem se existe um texto teatral com a fala de uma criança. Um adulto representando, ele teria que falar como se fosse uma criança falando, e assim por diante. Né? Então, o texto teatral, ele precisa se aproximar da linguagem. Ali, como são dois trabalhadores de uma fábrica que estão representando, qual é o tipo de linguagem? Tá? Na leitura que você fez, você certamente já identificou isso aí. Tá? Você vai identificar qual é, assinalar e colocar aqui, justificando a sua resposta, alguns trechos justificando qual é a alternativa que você assinalou. Tá bem? Essa foi a nossa última aula desse PET. Tá? Nós voltaremos aí com o PET número 2, dando prosseguimento às nossas aulas, certamente dando prosseguimento aí a esses estilos, falando sobre leitura, sobre os gêneros textuais, e a gente aprendendo um pouco mais sobre esses textos que são tão importantes para a nossa vida, para o nosso bom desenvolvimento enquanto leitores e intérpretes também de todos os tipos de textos que cercam a nossa vida no dia a dia. Tá bem? Um abraço para vocês, boa semana, boas aulas e a gente se encontra aí na semana que vem.